No vídeo anterior, eu falei sobre o Teracoyá de uma maneira geral. Agora, eu queria falar sobre o Teracoyá, mostrando o que existia de material didático e também uma alternativa que existia ao Teracoyá. No Teracoyá, todos aprendiam a ler, escrever e fazer contas. Agora, os professores também ensinavam origami, artesanato, alguns tipos de artesanato, e isso dependia do talento do professor, né? Agora, as meninas aprendiam outras coisas, como, por exemplo, cerimônia do chá, aprendiam a tocar shamisen, aprendiam dança tradicional, ikebana, né? Porque isso, na verdade, ajudava elas a conseguirem empregos bons, né, em casas de daimyos, ou também até no Castelo de Edo, se contratavam as meninas que não são filhas de samurais, né, para morarem lá e trabalharem. Então, ela tinha mais chance de emprego, porque esses locais requeriam que as crianças tivessem mais cultura para trabalhar lá dentro. Então, era uma forma de ascensão social. O material que eles utilizavam é como esse aqui, que realmente é do período Edo. Do lado direito, nós vemos kanjis com hiragana, né, com furigana, e no outro lado, né, no lado esquerdo, são textos só em kanji. Tudo escrito a pincel, né? Aqui tem umas outras páginas do mesmo livro, e aqui, no final do livro, a gente tem uma coleção de letras, né, de kanjis, que as crianças viram nesse mesmo livro. Agora, os livros não são todos livros didáticos. Na verdade, não é exatamente livro didático que se usava na época. Cada professor adotava um livro dependendo do perfil do aluno. Por exemplo, quando o aluno é filho de comerciante, então ele procurava adotar um livro que chamava Práticas Comerciais. Então, esse livro ensinava como escrever cartas, como usar certos jargões, né, da profissão, ensinava a fazer balanço, né, calcular estoques, coisas desse tipo. Então, era alguma coisa muito útil para a criança para ajudar os pais. Existem livros de 1930 que mostram que ainda esse raciocínio continuou, é, mesmo adotando o sistema ocidental, né? Então, eles não são livros de história, geografia, ciências, ciências, né, química, como é no Ocidente. São livros de leitura, excetuando matemática, que aí tinha um livro à parte, são livros de leitura, porque o principal objetivo é ensinar a ler e a escrever, né? Então, esse livro aqui de 1930, já no sistema ocidental de ensino, eu só queria que vissem os assuntos que tem aqui. É um livro de quinto ou sexto ano. E aqui no primeiro você tem é, um texto sobre Yoshinoyama, que é uma montanha que fica em Nara. Em seguida você tem alguns poemas, né, haiku, né, é, que já eram conhecidos no Japão. E depois você tem uma matéria sobre Kyoto, e depois tem uma matéria sobre Genji Monogatari, né? Então é um clássico da literatura japonesa. Então o importante aqui é ensinar a ler e escrever, simplesmente. Então, por isso que eles mesclam vários assuntos e a criança então não cansa, né? Tanto assim, e são textos curtos, né? Eles aprendem não sei quanto tempo, mas também tem que aprender a escrever também aqueles kanjis que aparecem, né? Então é muito interessante o sistema de ensino, porque não é dividido por matérias. Bom, além do Terakoyá, o Japão também tinha o Juku, que são escolas particulares, né? São escolas particulares e de ensino muito mais especializado. Então, ele tem Juku de idioma holandês, tem Juku de medicina, Juku de história, Juku de filosofia e também Juku de artes marciais. Dependia bastante do professor, né? Geralmente são professores conhecidos, famosos, né? E as pessoas querem aprender
com esse professor. Geralmente também são filhos de samurais, né, que têm dinheiro, então eles podem estudar, mas esses Ryukus aceitavam qualquer aluno. Qualquer aluno pode ser simples, ele poderia ser aceito desde que passasse no exame de admissão. É mais ou menos como um curso superior hoje, né? O nível era bastante elevado e era coisa era um curso de especialização. No período Edo, nós tínhamos, então, entre Terakoya e Juku somados, 50 mil unidades, né, de Terakoya, embora esse número é discutível. Né? Tem autores que falam que é mais ou menos, é porque não tinha registro oficial, não tinha um registro único no Japão. Né? Existem registros de algumas cidades, e esses dados aqui dos 50 mil eu peguei de um professor, e, aliás, e diretor, né, um colégio de Tóquio, que foi um colégio fundado em 1881. Então, eu acredito que o número dele esteja coerente. Tá? Bom, enfim, 50 mil de Juku numa população de 32 milhões de habitantes. O Japão hoje, em 2020, tem 125 milhões de habitantes, né? E tem 37 mil escolas. Né? Isso começando do primário até o curso superior. Eu não coloquei curso de inglês, né, e outros cursos que tem, mas é um número pequeno, perto dos Terakoyas que tinha no período Edo. No período Edo, no final do período Edo, quando os estrangeiros começam a chegar no Japão, os japoneses percebem que havia uma grande diferença de tecnologia entre o Ocidente e o Japão. Né? Então, máquinas a vapor não tinha, né? Navios também a vapor. Né? No Japão, os navios eram movidos a vento, então era uma outra velocidade e era muito mais difícil você navegar com o vento. Né? Então, a medicina, por exemplo, era bastante atrasada, química, física, são áreas onde o Japão estava muito atrasado. Então, eles correm, né? Eles precisam correr para recuperar esse atraso. E então, em 1872, eles adotam o sistema de ensino ocidental e contratam imediatamente vários professores do mundo inteiro para trabalhar no Japão, para ensinar nas universidades. Então, todas as universidades tinham professores estrangeiros, né? E eles é que dão o start, né, para o desenvolvimento tecnológico do Japão. Até hoje, isso influencia, porque dos 27 prêmios Nobel que o Japão tem, 23 são de medicina, química e física. Né? Dos 27 prêmios, 23 são de medicina, química e física. Dá para ver a importância que o Japão dá para essas matérias. Né? Agora, os imigrantes japoneses também, né? Trouxeram essa ideia na cabeça. Então, todos eles queriam que os filhos e netos fossem engenheiros e médicos. Não sei se acontece com vocês, mas comigo foi assim, né? Então, nenhum desses imigrantes, nenhum dos Dichans queria que fosse publicitário, jornalista, professor de história, né? Mas eu acho que eu sou exatamente aquilo que os meus Dichans não queriam que eu fosse, né? Mas aí já é outra história, né? Bom, obrigado por terem assistido e espero vê-los, né, nas próximas aulas com outros assuntos ainda mais interessantes. Ok? Até logo, então.